Trazer para vocês um artigo muito importante que cai na maioria dos concursos, que trata da formação de professores de política educacional, ensino e didática de ensino. É o artigo Conhecimento e Ensino, Fundamentos para a Nova Reforma, do professor Lee Schumann. Vamos lá? No início da obra, no prólogo, o professor Schumann traz o retrato de um especialista que ele considera um especialista que serve de exemplo como modelo de professor. Então, é o caso da Nancy. Ele vai mostrar aqui no prólogo como a Nancy gerencia as situações de sala de aula, as diferentes situações de sala de aula, da sala de aula. Nancy usava uma estrutura conceitual explícita para sequenciar conteúdo e formular perguntas, organizando o estudo. Então, ela usava uma estrutura didática explícita. Então, a Nancy, ela percebia o perfil dos alunos, a complexidade e a diferença do perfil dos alunos em cada sala. Quando eles tinham dificuldades de compreensão, ela usava uma estratégia de ensino. E quando a aprendizagem era mais fácil, ela usava outra estratégia de ensino. E assim, a sua aula era flexível flexibilizada de acordo com as possibilidades dos alunos que ela procurava conhecer. Então, ela tinha flexibilidade e adaptava-se aos alunos. A questão central dessa pesquisa: como é que Nancy desenvolveu essa habilidade e como outros professores podem alcançá-la? É isso que ele procura saber, é a situação problema. Ele deseja que a excelência de Nice seja uma norma que impulsione as reformas educacionais atuais. Então, essa foi a introdução. Em seguida, ele analisa nesse estudo como é que se dão as reformas educacionais, o chamado pela profissionalização. As reformas educacionais querem chamar os professores para a sua profissionalização. Reformas como as propostas pelos relatórios Holmes e Carnegie, ambos de 1986, se baseiam na crença que uma base de conhecimento para o ensino que envolve as qualidades de conhecimento, habilidades, ética e responsabilidade coletiva são necessárias para orientar a formação e prática docente. No entanto, o conteúdo detalhado de cada um desses itens, dessas qualidades da base, raramente é detalhado, deixando incerto o que os professores devem saber para que o ensino seja uma profissão acadêmica e não apenas um trabalho individual. Muitas vezes esse trabalho individual é intuitivo, né? Não é uma base profissional. E o que se quer para que se obtenha respeito, melhor remuneração e qualificação da maioria dos professores, é uma base educacional que envolva os fatores de profissionalização do ensino. O autor propõe o seguinte: este ensaio propõe um argumento sobre conteúdo, caráter e fontes dessa base de conhecimento. Então, o autor vai trabalhar nessa lacuna que as reformas educacionais não explicitam. Quais são quais são os detalhes dessa base de conhecimento? É nisso que ele vai trabalhar nesse artigo. Foi isso que o autor perseguiu quando buscou alcançar, quando fez essa pesquisa. Resposta para essas questões: quais são as fontes dessa base de conhecimento? Como essas fontes podem ser conceituadas?
Quais são as implicações para a política de ensino e a reforma educacional dessa base de conhecimento, já detalhada? Então, aí iniciamos a pesquisa do autor, os resultados da pesquisa do autor, e ele vai tratar do que é a base do conhecimento, logo no início. A base do conhecimento para o ensino. Essa visão histórica e complexa e generalizada do ensino, quando apresenta seu resultado, ela foi baseada, ela apresenta uma política educacional, correto? Então, qualquer reforma educacional apresenta uma política educacional. Então, a pesquisa geralmente tem um foco nas condutas pedagógicas gerais, correlacionada com testes padronizados, para chegar a um consenso e buscar uma base generalizada. São condutas pedagógicas gerais e testes padronizados, e baseada em pesquisa sobre a eficácia do ensino e a tradição psicológica do ensino. Aqui envolve as tradições, por exemplo, de Piaget, Vygotsky, Vallon, Emília Ferreiro, entre outros. A tradição psicológica do ensino acaba formando a base histórica do ensino, a reforma educacional. Só que ela tem uma limitação, ela ignora conteúdo, contexto do ensino local, né? O contexto local do ensino, características do aluno, dos alunos naquele contexto situacional, econômico e social em que se dá o ensino, em que a escola está situada, e propósitos do ensino que não são avaliados e não entram nas reformas educacionais. Para que se ensina em cada comunidade? É complexo, como ele critica aqui. O ensino é feito de ações complexas. É necessário ter uma base de conhecimento para o ensino? Sim, é necessário, mas o padrão generalizado para o autor, Schumann, ele apresenta muitas falhas porque ele é genérico e os professores têm dificuldade em articular o seu conhecimento a essa base genérica diante de alunos com perfis diferenciados, diferentes em cada comunidade em que eles atuam, em cada escola. Essa é a crítica. Categorias da base de conhecimento. A primeira categoria de base do conhecimento do ensino, do bom ensino, é o conhecimento do conteúdo que o professor tem. Então, qual é o conhecimento pedagógico geral do professor? Princípios e estratégias do gerenciamento do ensino, e também a organização da sala de aula. Qual o conhecimento que o professor tem disso? Isso deve entrar numa reforma educacional para Schumann. E qual o conhecimento do currículo? Também faz parte do conhecimento do conteúdo, o conhecimento do currículo. Quais os materiais e programas são contemplados no currículo? E o conhecimento fundamental do ensino é o conhecimento pedagógico, para Schumann. É a união especial de conteúdo e pedagogia, aplicabilidade, a arte de ensinar, a arte pedagógica, conhecimento de contextos diferenciados, contextos educacionais diferenciados, sala de aula, gestão e financiamento dos sistemas de ensino, características culturais das comunidades, o professor busca conhecer, e tem conhecimento dos fins, propósito e valores da educação, que são conhecimentos da base histórica e filosófica da educação. Para Schumann, o conhecimento pedagógico do conteúdo, CPC, é de especial interesse, pois identifica os corpos de conhecimento necessários para ensinar. Ele combina conteúdo e pedagogia, mostrando como tópicos são organizados, representados e adaptados para determinados alunos.
O conhecimento pedagógico do conteúdo é categoria que melhor distingue a compreensão de um especialista em conteúdo daquela que é a compreensão de um pedagogo. Então, não adianta apenas ser especialista em conteúdo educacional, não adianta apenas ter conhecimento pedagógico geral e conhecimento de materiais e programas, portanto, ser um especialista. É necessário ter também esse conhecimento pedagógico que vem da vivência no ensino, a prática de ensino. E isso só o professor que está na sala de aula consegue unir à teoria. O exercício da prática deve se unir à teoria para formar o conhecimento pedagógico de conteúdo. E assim é um pedagogo, um cientista da educação que une teoria e prática. Caso contrário, será apenas especialista em ensino. Schumann é professor aposentado, tá? E quais são as fontes para a formação dessa base do conhecimento que um pedagogo deve ter? Então, a primeira fonte de um pedagogo, desse conhecimento pedagógico, é a formação acadêmica nas áreas de conhecimento e disciplinas. Sim, ele precisa primeiro ter o conhecimento da teoria para ensinar. E depois ele precisa ter o conhecimento dos materiais e o entorno do processo educacional institucionalizado. Por exemplo, ele deve conhecer currículos, materiais didáticos, organização e financiamento educacional, como se dá, e estrutura da profissão docente. A estrutura da profissão docente. Então, materiais e entorno do processo educacional ele deve conhecer também. Em seguida, ele deve conhecer também, ou concomitante, não necessariamente em seguida, mas é uma fonte, né? Aqui não precisa ser em seguida, tá? Eu falei, mas não precisa ser. Na universidade a gente aprende tudo junto, não é? Ele vai estudar também pesquisa sobre escolarização, não só na universidade, mas o professor deve ter formação continuada, né? Organizações sociais, aprendizado humano, ensino e desenvolvimento e outros fenômenos sociais e culturais que afetam o que os professores fazem na sala de aula. Então, essas são as fontes da base do conhecimento de ensino. E também a sabedoria que deriva da própria prática. Essa sabedoria é quando ele já está exercendo o ofício do professor, ou então quando ele vai, antes de se formar, fazer o estágio. Precisa conhecer também a sabedoria que deriva da própria prática, porque muitas vezes a teoria, como a gente sabe, é diferente do que a gente encontra no piso da escola. Em seguida, ele vai detalhar cada uma dessas fontes. Formação acadêmica nas áreas de conhecimento ou disciplinas. Como se dá essa formação acadêmica nas áreas de conhecimento e disciplinas? Lembra que ele falou que é tudo que ele critica, que a reforma educacional e a base do conhecimento tem os itens para a profissionalização, mas é tudo muito generalizado e que o foco desse trabalho dele é especificar, detalhar? Então, aqui ele começa a detalhar. Tá bom? Então, a formação acadêmica nas áreas de conhecimento ou disciplina é o conhecimento de conteúdo que o professor deve ter. O professor deve possuir um
profundo conhecimento do seu conteúdo, entendendo as estruturas da disciplina que ele leciona. E nesse caso aqui, ele dá como exemplo um professor de linguagem, por exemplo, a Nancy, lá do início do prólogo, né, do início desses estudos. Então, quais são as habilidades e ideias importantes que estruturam a formação acadêmica nas áreas de conhecimento e disciplinas? Como são acrescentadas novas ideias e abandonadas aquelas ideias que se mostraram deficientes na prática de ensino? Implica uma educação humanística abrangente para poder conhecer o que dá certo ou não dá certo naquele perfil de aluno que você entende. O professor deve ter uma compreensão flexível e multifacetada para oferecer diversas explicações e transmitir valores. Isso remete bastante ao exemplo do prólogo da Nancy, foi o que ela fez. O conhecimento do conteúdo é uma característica central e a segunda fonte enumerada pelo autor para o conhecimento do ensino que o professor deve ter é o conhecimento das estruturas e dos materiais educacionais. E aqui ele vai detalhar isso. Para atingir os objetivos da escolarização, são criados materiais e estruturas de ensino-aprendizagem, como currículos, avaliações, instituições, organizações profissionais de professores, agências governamentais e mecanismos de gestão e finança de ensino, como, por exemplo, PNLD e etc. É um mecanismo de gestão democrática, é um mecanismo de política pública de gestão e de financiamento do ensino, né? Então, tudo isso muda, o caráter da avaliação vem mudando na história da avaliação. Então, são estruturas e materiais educacionais importantes para ter conhecimento do ensino que o professor deve ter. Os professores atuam dentro dessa matriz, usando esses elementos e sendo afetados por ele. Quando muda o tipo de avaliação que é válida, quando muda as decisões do conselho de escola, quando muda, enfim, as políticas públicas, o ensino é afetado. E o professor também, né? Ele precisa conhecer. Assim, é fundamental que os princípios, políticas e fatos relacionados ao funcionamento desse cenário, das estruturas e materiais educacionais, das políticas, não só públicas, como privadas, as políticas de ensino, que inclui ferramentas do ofício de professor e condições contextuais que facilitam ou inibem o ensino, condições de contexto de ensino que pode inibir a ação do professor, compõem a base de conhecimento para a docência. Então, ele precisa conhecer, sintetizando, organizações profissionais, as políticas públicas, o público e o privado, os currículos, a história dos currículos, né? Por exemplo, hoje a base do nosso currículo no Brasil é a BNCC. As avaliações, as transformações que ocorrem nas avaliações, no ensino, né? Hoje nós vivemos um período de que a avaliação deve ser processual, o ensino é em ciclo no Brasil, né? Então, a avaliação é um processo contínuo. As instituições de ensino e suas políticas, as políticas públicas e as políticas privadas, enfim, as agências governamentais de ensino, né, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional da Educação, Conselho Estadual da Educação, enfim, e os mecanismos de gestão e de finanças. Hoje nós vivemos a gestão democrática, só que muitos não conhecem as especificidades da gestão democrática. Inclusive, um exemplo mais comum desse desconhecimento é a própria formação do plano de gestão na escola, que deveria ser participativo, todos deveriam, e acaba sendo só o diretor que faz aquilo. Os planos de curso
deveriam ser feitos pelos professores daquele nível de ensino. E muitas vezes são copiados anos após ano, recortados e colados o mesmo. O professor faz o planejamento e acaba fazendo a mesma coisa. Então, a gestão acaba não sendo democrática exercitada, né? Então, os mecanismos de gestão e de financeiro da educação. Quais as decisões financeiras que fazem parte dessa gestão democrática, como era antes e como é hoje? O hoje é exercitado, falta esse conhecimento aqui, para a profissionalização da escola, dos docentes, dos ocupantes da carreira do magistério. O conhecimento do ensino que levaria a uma melhor formação dos professores, como ele detalhou e enumerou ali, são as fontes de conhecimento acadêmico no ensino. Só que, atualmente, ele faz muitas críticas de como são dadas essas fontes em cursos de formação acadêmica para exercício da docência e também na formação continuada dos professores. Vamos ver as críticas que ele faz aqui e os alertas do como deveria ser. Apresenta-se uma pesquisa empírica sobre a eficácia do ensino, ou seja, se apresenta os grandes autores, por exemplo, em avaliação se apresenta Lucchesi, se apresenta Jussara Hoffmann, né? Se apresenta essas pesquisas que falam sobre o ensino eficaz, né? E essas pesquisas são focadas, a apresentação dessas pesquisas na formação dos professores, são focadas em estratégias docentes que poderiam aumentar o desempenho do aluno. Concentra-se na gestão de sala de aula e na oportunidade de aprendizado. Então, dá umas receitas de gestão de sala de aula e oportunidades de aprendizado, que são relevantes para o ensino de habilidades, mas não contemplam, ao mesmo tempo, apesar da qualidade, elas são relevantes, mas vejam que as situações de ensino, dependendo do contexto local, e regional são complexas e diferentes, né? Então, esses modelos acabam sendo muito genéricos para o autor. Eles são relevantes para o ensino de habilidades, mas não são tão relevantes para a compreensão do conteúdo complexo do ensino. Então, apresenta risco de princípios genéricos de ensino, sem que se foque na situação daquela sala de aula. São importantes? São importantes. São caminho a seguir essas pesquisas? São, sim. Elas têm bons resultados, mas é preciso focar também naquele momento pedagógico, na prática, não só na teoria, né? Então, elas apresentam riscos de princípios genéricos. Esses princípios simplificam a atividade complexa, ignoram as especificidades disciplinar junto àquela determinada turma. O uso como prescrições rígidas pode enfraquecer a profissão docente. É a crítica que ele faz. Ele alerta sobre isso. Então, para isso, é necessário levar em conta a sabedoria da prática em cursos de formação dos professores. É uma fonte que nos cursos de formação dos professores ou na formação acadêmica, para Schumann, ela é subutilizada e codificada. Então, quase não se usa, ou quando se usa, também é de forma generalizada. A sabedoria prática dos professores é uma fonte de conhecimento crucial que precisa ser codificada em parceria com a academia, com a formação acadêmica. O ensino é baseado em princípios derivados de docentes experientes, que vivem não só a teoria acadêmica, mas que vivem na prática de ensino. Não são só as teorias educacionais, as teorias empíricas, as teorias do especialista que são
pertinentes no bom ensino, mas o conhecimento daqueles que exercem o ensino efetivamente são necessários de serem utilizados, contemplados, codificados nos processos de formação acadêmica, como por exemplo, o conhecimento de Nancy na sua prática de ensino. Ele deve fundamentar a literatura acadêmica, não só os especialistas teóricos, mas aquele que exerce o ensino. Para Schumann também é importante que na formação acadêmica o professor tenha o conhecimento da experiência prática, e não só a pesquisa empírica teórica. A amnésia coletiva. A docência sofre de amnésia profissional, perdendo as melhores criações na prática pela falta de um sistema de notação. Isso se perde, isso não é notado, isso não é levado em conta, não é valorizado, a sabedoria da prática. Então, acontece uma amnésia coletiva. Aquilo que deu certo no exercício docente acaba sendo esquecido logo. A teoria fica ali, porque foi feita por um doutor, né? A análise e codificação são difíceis dessa prática, por exemplo, exercida por Nice, apesar do vasto conhecimento prático existente, mas esse conhecimento prático existente, conhecimento da sabedoria da prática, não é articulado na formação acadêmica do professor. Fica do lado de fora, não é articulado. Inerente apenas ao momento em que ele acontece, ou aquela escola naquele ano, e se a Nancy sai da escola, com o tempo ele é esquecido, né? Não é assim que acontece? A sabedoria da prática, ela acaba sendo afetada por uma amnésia coletiva, logo ela é esquecida, essas experiências que dão certo, porque elas não são valorizadas na formação do professor. Pesquisa e padronização. O foco da pesquisa futura é coletar, comparar e interpretar o conhecimento prático, a sabedoria da prática, né? O foco da pesquisa futura é coletar, comparar e interpretar esse conhecimento prático para estabelecer uma literatura de casos que dão certo e padrões de prática de professores talentosos. Então, publicações não só sobre a teoria da educação, mas publicações de casos dessa prática, da sabedoria da prática de professores talentosos. A base do conhecimento é dinâmica, não estática. As categorias atuais são justificáveis, mas grande parte ainda precisa ser descoberta e refinada. Nossa versão preliminar se assemelha a uma tabela periódica incompleta, com a certeza de que pesquisadores e professores definirão o bom ensino. Ou seja, o bom ensino deve levar em conta o conhecimento dos especialistas da educação, os cientistas, os pesquisadores da educação e professores que exercem o ensino efetivamente, professores de ensino fundamental, professores de educação infantil, professores de ensino médio, quem exerce o ensino deve ser tão valorizado no bom ensino, e a publicação da sabedoria da prática também deve ser valorizada, e não sofrer de amnésia coletiva, logo esquecida as situações que deram certo. Agora, o próximo item para o bom ensino, conforme o citado pelo autor, que deve constar no processo de formação do professor, de profissionalização do professor, são os processos de ação e raciocínio pedagógico. O ciclo pedagógico e a reflexão. O ensino como um ciclo contínuo de compreensão
transformação, instrução, avaliação e reflexão. Ele apresenta isso aqui: o ensino como um ciclo contínuo de compreensão, transformação, instrução, avaliação e reflexão. O ensino é baseado em fontes filosóficas e fontes empíricas que se tem na prática, com foco na transformação do conteúdo para a compreensão dos alunos. Então, nós temos aí o conhecimento da teoria e da prática unidos para, com o objetivo, na transformação da compreensão dos alunos. Fenstermacher, eu não consigo falar esse nome, é muito difícil. Fenstermacher diz que a formação deve educar para a reflexão profunda e a justificativa de escolhas com base em fatos, princípios e experiência. A formação docente. Educar para a reflexão profunda e justificativa de escolhas do professor com base em fatos, princípios e experiências educativas. Então, o ciclo pedagógico é formado por razão, raciocínio, ação e reflexão. Ou razão, reflexão, ação, raciocínio. É um ciclo. Então, temos todos esses elementos aqui: a razão, o foco, aquilo que deve ser, a reflexão, que vai e vem, ela vai se aprofundando, né? A ação de transmitir e envolver o aluno, que é sempre base de um raciocínio, de uma nova reflexão, tá? Tudo isso é orientado pela razão de transformação do conteúdo para a compreensão dos alunos. Então, são os processos de ação e raciocínio pedagógicos formados por esse ciclo. Justificativa e qualidade de ensino. A qualidade do ensino reside nas justificativas do raciocínio pedagógico que leva às ações. É vital justificar tanto os meios quanto os fins de ensino. Quais são os propósitos do ensino? Quais as metodologias que devem ser aplicadas, que eu vou escolher para aplicar? Que estratégias eu vou escolher? Então, é necessário organizar isso, explicitar os meios e os fins do ensino. Qual o propósito? Por que eu estou ensinando isso? Que metodologia eu vou ensinar? Eu vou aplicar para ensinar isso? Que estratégia de ensino eu vou usar? Vou escolher para usar? O bom ensino repousa sobre premissas bem fundamentadas. Então, é necessário, sim, um planejamento que não é arbitrário, não é chega na aula e resolve o que vai fazer. É planejado antecipadamente o que pode dar certo com aquela turma. O bom ensino repousa em premissas bem fundamentadas, portanto, planejamento é essencial. Improvisos podem acontecer, mas não é via de regra. Promoção da compreensão ativa. O professor deve adaptar ideias para estimular o raciocínio construtivo dos alunos e não a imitação, o aluno imitar a ação do professor. Então, o aluno deve construir o seu raciocínio, ele deve ter autonomia ele deve compreender e ter uma compreensão ativa, e a compreensão só é ativa quando você constrói o seu próprio raciocínio e não imita o raciocínio do professor. Então, o professor deve adaptar ideias para estimular o raciocínio construtivo dos alunos e não a imitação do seu raciocínio, daquilo que o professor apresenta. A compreensão deve estar ligada ao julgamento, ou seja, à análise crítica que o próprio aluno faz daquilo que é apresentado, e a ação para a decisão pedagógica sábia. Citando um pouco mais sobre o raciocínio pedagógico do bom ensino, justificativas das estratégias adotadas, enfim, das metodologias,
para a construção ativa da compreensão, Schumann continua. Justificativas do raciocínio pedagógico, do bom ensino. Meios e fins, finalidades. Que meios são usados? Com que finalidades? A qualidade do ensino reside nas justificativas que explicam as ações. Então, para que eu fiz isso? É crucial justificar a seleção de objetivos, fins, e não apenas o alcance deles. Ainda estamos falando também em planejamento, especificar quais os objetivos do ensino e não apenas como as estratégias do ensino. A base de conhecimento inclui propósitos, metodologias e estratégias. Tudo isso consta no planejamento. Construção ativa da compreensão pelo aluno. Como o professor vai fazer essa construção ativa da compreensão? A ação do professor para essa ação ativa dos alunos, o professor adapta ideias para o raciocínio construtivo dos alunos. Vejam, são os alunos que estão trabalhando aqui, né? A compreensão deve ligar-se ao julgamento e ação para forjar decisões sábias, evitando a dependência dos alunos na ação e no julgamento do professor. A compreensão deve ligar-se ao julgamento e à ação para forjar decisões sábias. Como julgamento no sentido como os alunos aprendem. E aí já estamos falando de avaliação, né, do item do planejamento, que é a avaliação, onde você vai ter um processo, né? Como os alunos aprendem, como eles aprendem mais facilmente, onde eles têm dificuldade de aprender. E aí você vai redirecionar a tua ação e tomar decisões mais sábias, ou seja, decisões que contemplem mais as capacidades de aprendizagem dos alunos, para que eles tenham uma compreensão ativa. E evitar também, e dar-lhes também autonomia na aprendizagem. Então, o professor, como mediador, ele vai avaliar para observar. É isso que se diz aqui. A construção ativa da compreensão dos alunos, da transformação da compreensão num patamar mais alto, né, vai depender de julgamento de como os alunos aprendem mais facilmente e onde eles têm dificuldades, né? E aí o professor vai redirecionar a sua ação e vai usar estratégias mais sábias, vai tomar decisões mais sábias para ensinar e também para que os alunos tenham autonomia na aprendizagem. Essa é a ação do professor para quebrar a dependência que os alunos têm do pensamento pronto, do pensamento do professor, e para criar uma visão crítica da aprendizagem, uma visão consciente do próprio objeto de conhecimento. E aí depois ele apresenta alguns aspectos do raciocínio pedagógico, ou seja, do raciocínio do professor no ato de ensinar. Então, o ponto de partida que se tem é um material didático, isso é fato. O ponto de partida, o texto. A maioria do ensino começa com um texto, material didático, programas de estudos, etc., apostila, enfim, entre outros, que o professor ou aluno busca para melhor compreender aquele objeto de ensino. Esse material é um veículo para propósitos educacionais. Fato, ponto de partida é o material didático, na maioria das vezes. A perspectiva do professor. A concepção de raciocínio pedagógico surge da perspectiva do professor, que precisa preparar o que já entende para um ensino
eficaz. Então, o professor tem lá aquele objeto de conhecimento, aquele conteúdo, tem um material didático, mas ele precisa explicar para o aluno aquele conteúdo, mesmo tendo o texto como material de apoio, tendo um material didático como um material de apoio, né? É um material de apoio. Então, precisa do raciocínio pedagógico do professor para encontrar a melhor forma de explicitar, de desenvolver aquele conhecimento junto aos seus alunos. Ele tem os meios, né? E ele tem a finalidade. Então, o modelo, o aspecto do raciocínio pedagógico do professor, tendo esses materiais e também tendo que acolher, né, que buscar a sua sabedoria docente, tudo aquilo que ele aprendeu, tanto em teoria como prática, para melhor desenvolver aquele ensino. Aqui tem um material, um resumo que o autor apresenta do raciocínio pedagógico do bom ensino. Compreensão, transformação e instrução, é o que nós vimos isso no bom ensino, né? Então, precisa o professor passar uma compreensão para que o aluno transforme o seu conhecimento e que aprenda. E depois disso, ele vai avaliar a aprendizagem dentro dos seus avanços, das suas falhas, o que os alunos não conseguiram aprender, ele vai refletir sobre por que aqueles alunos não conseguiram atingir a compreensão para a transformação do seu próprio conhecimento, né? Ele vai refletir a partir da avaliação e depois ele vai buscar novas estratégias para novas compreensões. O modelo de raciocínio e ação pedagógicos estão resumidos a seguir. Então, nós temos aqui um resumo disso, mas como isso se processa no próximo slide, nós vamos ver aqui. Significar cada um desses mecanismos de ação e raciocínio pedagógicos. Primeira etapa é a compreensão, é compreender quais são os propósitos daquilo que ele está ensinando, quais as estruturas de conteúdo que ele deve ensinar, e ele deve compreender ideias dentro e fora da disciplina, até mesmo para ter um contexto mais geral do assunto, uma visão que a gente pode chamar de interdisciplinar. E essa compreensão inicial, durante o exercício, vai trazer novas compreensões, porque o ensino é complexo, ele tem essa compreensão, mas quando ele se depara com a sabedoria da prática, o exercício docente junto àquele determinado grupo de alunos, ele adquire novas compreensões, novos modos de compreender. A compreensão e as novas compreensões são para que o aluno aprenda o que é chamado de, no caso aqui dessa obra, de transformação do aluno, de como ele entrou na escola e o que ele aprendeu com aquele professor. Então, o professor vai exercitar aí uma transformação, né? A ação dele vai exercitar uma transformação. E essa ação que exercita a transformação, ou seja, o bom ensino, né? Ele exige uma preparação para ensinar, uma interpretação crítica, uma análise dos textos que ele vai selecionar, uma estruturação da aula, uma segmentação, quantas aulas eu vou precisar para ensinar isso, né? Uma preparação. Isso cabe numa aula só, em 45 minutos? Então, antes da aula, tem essa preparação. E depois, uma representação. Com que palavras eu vou ensinar isso, o uso do repertório, como eu vou representar isso para os alunos compreenderem, né? Que analogias, que metáforas, que aproximações eu posso fazer com o contexto dos alunos para tornar isso mais simples de aprender, né? Que seleção
de estratégia, estratégias de ensino eu vou selecionar? De que modo eu vou selecionar? Então, aí você faz uma preparação, você faz uma representação, né, de como você pode se aproximar, né, e seleciona as estratégias que estão dando certo. Pode ser durante a aula mesmo, né? Você vai vendo o que deu certo nessa representação e seleciona as estratégias para ensinar aquele conteúdo científico, enfim, adaptação, né? Ajuste aos alunos, né? O que deu certo, você ajusta na aula, né? O que está dando certo, consideração com os conceitos que devem ser essenciais, com a linguagem, com a cultura dos alunos, com a cultura que se pretende ensinar. Então, são essas fases da transformação, preparação, representação, seleção e adaptação. Faça uma transformação no que ele sabe e no que para o que ele pode aprender, no que ele desconhece para algo que ele vai conhecer. Então, eu preparei tudo isso e depois eu vou para a aula, que seria a instrução. A instrução, o professor lidera a aula, gerencia a aula, faz apresentações expositivas, ele tem interações com os alunos, não são só apresentações, os trabalhos podem ser em grupos, ele propõe trabalhos em grupos, ele media nessas interações, ele media a aprendizagem, ele faz perguntas e respostas, ele conversa, dialoga com os alunos e também tem a disciplina da sala de aula, a organização da sala de aula também é levada em conta aqui como um aspecto de ação e raciocínio pedagógico necessário. Depois que ele exerceu lá aquele ensino, né, daquele objeto de conhecimento, ele vai avaliar, ele vai fazer uma avaliação para verificar o entendimento do aluno durante e ao final do ensino daquele objeto de conhecimento. Avaliação e também vai fazer uma autoavaliação no seu próprio desempenho. A partir disso, dessa avaliação, ele vai fazer uma reflexão para fazer esses ajustes, tá? Vai fazer uma revisão, reconstrução de como foi todo o processo, reconstituição do processo, o que aconteceu, uma análise crítica do próprio desempenho e uma análise crítica do envolvimento da turma. Tá? E aí ele vai ter novas compreensões, ele vai descobrir de novo como pode ensinar, o que dá certo, enfim, ele vai consolidar novas compreensões dos alunos, do ensino e de si mesmo. Então vejam que é um processo, um modelo de ação e raciocínio pedagógico que funciona em ciclo. Compreensão inicial, você tem uma compreensão de como deve ensinar, você tem novas compreensões quando você se depara, conhece a turma, faz uma análise inicial, um diagnóstico inicial da turma, e você prepara a aula, e tudo isso seleciona estratégias de ensino, considera o contexto local, e aí você exerce a aula, e depois você avalia se deu certo, se os alunos entenderam, avaliam também se as estratégias que você articulou, que você usou, deu certo, e a partir disso, o que não deu certo, você faz ajustes. Então, para fazer esses ajustes, você vai refletir, e refletindo, você tem novas compreensões, e assim o ensino vai chegando no bom ensino, e o trabalho do professor é um trabalho profissional. E nesse ciclo de ação e raciocínio pedagógico, o foco, vocês viram lá, como ponto de partida e ponto de chegada, é a compreensão. Compreensão crítica do conteúdo e dos propósitos educacionais, relacionar ideias dentro e fora da própria disciplina, né, própria área de saber, para ter um ensino mais abrangente, mais dinâmico, né? Propósitos além do texto, que vão além do material didático, que é apenas um recurso,
propósitos que vão além do texto, que é o próprio letramento, a liberdade de aprender, desenvolvimento de habilidades e valores, não é só o ensino científico que está lá no conteúdo. O professor adquire nessa compreensão propósitos além do texto. Desenvolvimento para uma sociedade livre e justa com equidade. Foco na compreensão, isso aqui é um valor, né? Então, ele também está dizendo que os valores são importantes no bom ensino, na dinâmica de ensino do professor, na ação do ensino. Intersecção que é crucial, transformar o conhecimento em formas pedagogicamente eficazes. Então, há uma intersecção da compreensão inicial com as novas compreensões. Sempre funciona em ciclo para transformar o conhecimento em formas pedagogicamente eficazes, ou seja, ensinar para que os alunos realmente aprendam. Aqui está o ciclo: compreensão, transformação, ato de ensinar, avaliação, a partir da avaliação vem a reflexão, uma nova compreensão, enfim, isso funciona em ciclo, é o ciclo da ação pedagógica e do raciocínio pedagógico do bom professor, segundo Schumann. Mas, para Schumann, esses processos não são sequenciais ou fixos. Ele apresentou esse ciclo aqui. O professor deve ser capaz de adotar o raciocínio e a execução de um ato pedagógico completo, de forma flexível. Então, o professor deve apresentar esses itens aqui, esse processo, mas de uma forma completa, né? Completo e flexível. Então, não é só essa sequência, o que ele quis dizer. E aí já vamos a um novo item, que vai tratar da reforma educacional, da formação do professor, que é um objeto desse artigo. É o último item desse artigo. Nós estamos falando lá do que deve ser contemplado na formação do professor, que não seja genérica, né? Mas que seja ampla, abrangente e especifique o que se deve saber. Ele tentou fazer isso anteriormente. Agora ele vai falar sobre as políticas públicas, as políticas de ensino e as reformas educacionais que acontecem e o que elas devem considerar. A excelência pedagógica é a base da boa reforma educacional. O que que nós queremos? Nós queremos bons profissionais. Então, é isso, é esse o objetivo de que deve ser para Schumann o objetivo de uma reforma educacional, para termos bom ensino, bons profissionais de ensino. Essa é a base. Então, nós queremos uma profissionalização da docência. Nós queremos padrões mais altos de ensino, formação rigorosa, professores melhores formados, e que tenham formação, certificação, né? E autonomia também de ensino, que eles tenham domínio de conhecimento e autonomia, que não dependam tanto dos recursos, dos materiais didáticos. Então, nós queremos modelo de profissão pedagógica, docente, com bases de conhecimento sistemáticas, bases de conhecimento que são sistematizados, né? Base de conhecimentos bem claras, né? Então, nós queremos que o bom professor, o profissional da educação, quando nós fazemos uma reforma pedagógica ou quando o poder público educacional faz uma reforma pedagógica, deve almejar, para Schumann, um raciocínio pedagógico e uma base intelectual consolidada dos profissionais da educação, integração entre o ensino e as áreas disciplinares, que os professores saibam integrar-se e não considerarem que o conhecimento é estático, é fragmentado. Então, integração entre ensino e áreas disciplinares.
E nessa reforma educacional, nessa formação, processo de formação do professor, seja inicial, acadêmico ou continuado, deve ter avaliação que valorize a base intelectual e não só o comportamento isolado naquela avaliação, mas que levem em conta também a sabedoria da prática, que seja, como o autor vem falando, a praxis educativa, conteúdo e didática de ensino, conteúdo científico, conteúdo teórico e sabedoria da prática. E também deve ocorrer sistematicamente avaliações nacionais, para que se tenha um parâmetro de como está o ensino na região, no país. E outro cuidado que deve-se ter na reforma educacional é evitar a padronização do bom profissional. Evitar uma visão ortodoxa do que uma visão excessivamente técnica, ou seja, o bom profissional é aquele que é avaliado apenas pelo conhecimento teórico. É isso que o autor vem falando o tempo todo, a sabedoria da prática. Logo no prólogo ele citou a Nancy, né? Então, isso não é observado, é esse o ponto que para o autor é a grande falha nas reformas educacionais ou nos cursos de formação docente, né? Acaba se valorizando excessivamente a técnica, a teoria, né? E acontece uma padronização. Um bom professor é aquele que conhece bem a teoria, nem sempre. A excelência pedagógica da Nancy e outros, a sabedoria da prática, deve ser levado também em conta como base de reformas educacionais. Lembra que anteriormente ele falou que não apenas grandes autores devem ter publicações, mas grandes atos educativos dos profissionais da educação, professores, na prática, em sala de aula, efetivamente, devem ser valorizados, ter publicações e também estarem em debate na formação continuada ou inicial dos professores. Isso deve ser levado em conta para que se alie aqui conteúdo e didática. Então, evitando-se a padronização, porque muitas vezes a gente se torna extremamente teórico e esquece que só com teoria é o grande problema, não se domina as situações singulares que ocorrem em cada sala de aula e em cada escola, em seu contexto cultural, em seu contexto econômico. Isso deve ser levado em conta. Então, situações vivenciadas pelos profissionais da educação devem ser valorizadas nessa formação, segundo o Schumann. Tudo certo? Gostaram da aula? Joinha, por favor, me ajudem com o canal. Curtam, compartilhem, comentem. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo com o estudo de vocês. Até lá, até a próxima aula.